Estamos de volta aqui com o nosso Mulheres Poderosas, conversando com a doutora Silvia, minha xará, cujo tema de hoje é Viciados na Web. Quero agradecer a participação do nosso internauta, nosso chat está bombando, linha direta também, está aí o Edu, o Penhouse, o Ricardo, a Salsa, a Ana Lara, o Drive, o Francisco, o Matheus do Rio de Janeiro, Átila do Amazonas, quem mais? Tem mais alguém aí? E tem os linhas diretas também, que as pessoas enviam. Existe uma diferença, você se cadastra, participa com a gente pelo chat, interagindo também com os internautas, ou então você manda aí a sua mensagem pelo linha direta, assim como fez a nossa amiga, a Juliana, que está ligadinha aí no Mulheres Poderosas. Beijo para você, Juliana. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Karen, tem pergunta aí do nosso internauta. Olha, na verdade tem vários comentários aqui, enquanto a gente estava conversando e a doutora Silvia estava orientando sobre o tema, né? Eles também estão participando com a gente. Eu vou ler um dos comentários que eu achei um comentário bacana e eu até tenho dúvidas sobre isso, né? O Penrose, ele comentou o seguinte: se a própria pessoa, muitas vezes o adolescente, se der conta de sua condição como viciado na web, acredito que ele mesmo irá se preocupar e observar com o tempo que não é bacana este comportamento. Irá dosar, ter limites. Eu gostaria de saber, assim, doutora Silvia, a pessoa consegue ter discernimento, principalmente um adolescente, ou não? Olha, agradeço a contribuição do Penrose, porque realmente assim, o que você está dizendo é a importância do uso consciente, que foi o que nós fechamos antes do intervalo. Exatamente. Né? O uso consciente do computador, da internet, enfim. A pessoa, muitas vezes, nós não estamos falando só da adolescente, embora isso tenha sido muito frequente, muito intenso no meio dos adolescentes. Mas muitas vezes o adolescente não tem a noção clara do quanto ele está deixando de viver a vida dele para viver a vida com a máquina. Eu tenho a impressão que até neste mundo que ele está vivendo com a máquina, ele acha que a vida é isso, né? Passa a fazer parte com tamanha intensidade na vida desse adolescente, que para ele é o melhor que tem para acontecer na vida dele, é isso. Então ele se fecha nesse mundinho e não quer ir para uma realidade que é aquela a qual ele nem sempre gosta, a qual nem sempre é compatível com o que ele gostaria de ser, como a gente falou no começo. Sim, sim. Com isso, ele acaba se recolhendo. Agora, o que nós percebemos também, assim, que às vezes, né, nós pensamos assim, puxa vida, como é que um adolescente, né, com uma vida inteira aí, uma exuberância, né, uma energia, né, no auge, né, como é que ele se abandona, né, a um ponto de não tomar banho, não se alimentar, como é que ele se larga dessa forma? Ele não tem noção do prejuízo disso. Começa a ter noção quando isso começa a prejudicar sobremaneira o organismo dele. Entra numa parte física mesmo. Uma parte física. Quando o organismo dá esse aviso dizendo, alô, tem algo errado. Com dores de cabeça, né? Nós já tivemos pessoas, né, com essa queixa de muita dor de cabeça, inapetência, e aí começa a emagrecer de forma séria. E aí é nessa hora que ele chama a mãe. É aí que eles começam a buscar ajuda, ou pelo menos estão mais preocupados com o corpo, mas não, muitas vezes não associam com o próprio uso da internet. Agora, que os pais têm que dar limite, como disse o Penrose, claro, eles têm que dar limites, né? Não só nisso, né? Na vida, no cotidiano, porque limite significa segurança. Se eu sei até onde eu posso ir, mesmo que eu avance um pouco, né? Se eu sei até onde eu posso ir, eu estou numa zona de mais
segurança para mim. E este é o papel de um pai, não é? O papel dos pais também é dar limites e impor limites para que essa criança, esse adolescente saiba lidar com isso, porque o mundo impõe limites, não é? Desde muito cedo, né? É verdade. Agora, Desde muito cedo. com licença, o Francisco Javier, tá? Oh, bem-vindo, Francisco. Faz dias que não aparece por aqui. Beijão pra você. Ele comentou o seguinte, que a tecnologia, ele acredita que acaba limitando um pouco as crianças, né, e os jovens, porque ao invés de elas saírem, interagirem com as outras pessoas, elas acabam se fechando no mundo do computador e do celular. Uhum, É justamente o que estávamos comentando agora há pouco, né? Exatamente. Essa colocação. Aliás, Francisco Javier tem sempre comentários muito bem colocados. É justamente o que a gente estava falando agora há pouco aqui, né, doutora? E o Átila Amazonas, ele está comentando o seguinte, que tratamento de choque para viciados em internet, literalmente, que existe esse tratamento. Isso mesmo, em Pequim, uma técnica medicinal tradicional da China está sendo utilizada para tratamento de viciados em internet. Esse tratamento ocorre em clínicas militares e inclui choques. Oh. O que a senhora acha disso? Bom, a gente não sabe a gravidade, né? Porque, vejam como aconteceu, um adolescente faleceu após 40 horas de uso de internet ininterruptas. Uma maratona de joguinho que eles Uma falam, maratona, né? Então, a gente não sabe qual a gravidade, né, para se usar de um recurso, né, que dentro da nossa, né, ótica é radical. Né? Agora, só voltando um pouquinho, a questão desde cedo começa a se estimular muito esse uso dos aparelhos, né, onde as crianças deixam de viver outras coisas na vida deles. Então, o Francisco que deu essa contribuição, e realmente isso é muito importante, não é tirar do computador, é equilibrar com outras atividades, né? Porque a criança, aquilo que o computador dá, de alguma maneira, uma atividade ao ar livre, vamos dizer assim, complementaria. Então nós estamos falando de colocar um horário mesmo. Olha, no período da manhã você tem as suas tarefas, depois está liberado um pouquinho, ou então quando você retorna da escola, faz seus deveres, suas obrigações, e aí vai um pouco para a net. Impor limites no sentido de impor até um horário, por exemplo. Sim, sim. Isso seria algo que poderia fazer parte já da aquisição de hábitos, desde cedo, não é ficar à vontade. Inclusive, é muito comum nós vemos assim, os adolescentes, eles dizendo que estão fazendo trabalho escolar. E, na verdade, é aquele trabalho escolar onde lá embaixo aparece MSN, Orkut, aparece todos os acessos, né, disponíveis. É um trabalho escolar social, né, na verdade. É um disfarce, né? O trabalho escolar acaba sendo um disfarce para que não tome uma dura aí dos pais e acaba... Ou até está fazendo um trabalho escolar, porém, MSN ligadinho ali do lado. Isso é comum a gente ver acontecer até em empresas, não é? Usa-se o MSN como comunicação interna na empresa e é comum também a gente ver a perda de foco naquilo que está fazendo, seja o seu trabalho de escola, seja o trabalho na empresa. É impossível você focar o seu conteúdo no que você está fazendo e sendo interrompido a todo momento por aquele blum, pedindo a resposta, pedindo difusa, né? atenção difusa. Então perde a produtividade. Agora, assim, eu gostaria de comentar aqui, na verdade, uma colocação do Átila, tá? E linkar com uma pergunta que o Edu já tinha até feito pra gente. É o seguinte, o Átila, ele disse que há pais que chegam a pagar cerca de R$ 3 mensais para fazer o tratamento de seus respectivos filhos. Porém, há hospitais que oferecem serviços gratuitos para famílias de baixo poder aquisitivo. Eu gostaria de perguntar, doutora Silvia, com relação ao projeto do HC, como funciona esse projeto,
Uma família que tem um dependente de internet, como que ele pode estar se inscrevendo? Existe um número limitado